Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Zacarias. A gente vai ler do 4, Zacarias 4, a gente vai ler do 6 ao 9. Vamos ler. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate no templo, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Amém? Irmãos, me chamou a atenção aqui nesse texto, a hora que eu fui ler, aí eu vi o nome aqui novamente de Zorobabel. Porque, como vocês sabem, nós fizemos o estudo de Ageu, e Ageu também, Zorobabel está lá, na reconstrução do templo. E aqui Zacarias também está falando da reconstrução do templo. E Zorobabel, ele é o responsável por liderar a volta dos cativos da Babilônia, quando o rei Ciro, rei Ciro II, ele fez o decreto em que aqueles prisioneiros eles poderiam voltar da Babilônia para o seu lar, para que eles pudessem reconstruir ali a terra de Judá. Então, Zorobabel ele foi designado para isso. E quando nós vemos aqui que está falando que o grande monte diante de Zorobabel será uma planície, é porque Deus ali estava com ele. Não porque em Zorobabel há poder, mas quem está com ele tem poder. Né? E aqui o Senhor, quando Ele chama o seu povo de volta do cativeiro, Ele chama eles para uma renovação espiritual. Ele chama eles para viver algo novo. Porque a princípio eles estavam no cativeiro durante muito tempo, eles estavam presos na Babilônia, e até mesmo se acostumaram a viver na Babilônia, e muitos não queriam voltar da Babilônia. Eles ganharam dinheiro na Babilônia, aprenderam como fazer as coisas lá, como ter negócios, como ser bem financeiramente. Eles aprenderam tudo lá na Babilônia. E muitos destes que viviam lá, eles não queriam voltar. Mas o Senhor chamou o seu povo. Muitos não vieram quando teve esse chamado. Mas os que vieram, viveram algo novo de Deus. Eles viveram algo diferente de Deus ali. E eu quero ler com vocês a palavra em Ageu também. Ageu, capítulo 1, do 1 ao 5. Amém? No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída? Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Aqui, esse povo que ele voltou da Babilônia, em que ele foi chamado ali, em que Zorobabel ele foi usado ali para conduzir esse povo novamente a ter
novamente ali experiências com o Deus vivo, sair do cativeiro e viver novamente libertos, sem estar preso a um outro rei que não seja o seu, isso aqui o povo ele tinha desacostumado. Muito dessas pessoas que vieram, elas não conheciam o que era viver em liberdade, porque muitas delas nasceram lá na Babilônia. As pessoas não conheciam o que era viver uma vida sem, vamos dizer, as amarras do pecado. Elas não sabiam o que era viver uma vida em liberdade, com a liberdade de Cristo, que Cristo queria dar para eles aqui, a liberdade que o Deus dele queria dar para eles. Então, o que era importante para eles aqui? Quando eles chegaram na terra deles novamente, eles queriam construir o que eles viam na Babilônia. Eles queriam construir ali casas para eles mesmos, eles queriam ter luxos próprios, eles queriam o seu dinheiro, eles queriam cada vez mais buscar as coisas para si mesmos e deixaram o templo do Senhor de lado. E a ordem era: reconstrua o templo. Era a reconstrução do templo. Mas ali, para fazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, eles deixaram de lado a reconstrução do templo do Senhor e se voltaram para construir para si próprios. Eles deixaram que a carne ali deles falasse mais alto. Mesmo com o direcionamento do Senhor, eles ouviram a voz de Deus, voltaram para a sua terra, mas permaneceram no pecado. E nós mesmos, nós devemos tomar cuidado para ver aonde nós fixamos os nossos olhos, aonde nós colocamos os nossos desejos, aonde nós colocamos os nossos objetivos, no que nós colocamos os nossos objetivos, o nosso coração. Muitas vezes a gente ouve a seguinte frase que é muito famosa: olha, se você estiver na dúvida, siga o seu coração. Olha, se você estiver na dúvida, ouve o seu coração, ouve o que o seu coração está dizendo. Mas a Bíblia nos corrige e fala assim: o seu coração é enganoso. Então, assim, aqui, esse povo, eles estavam seguindo o coração deles, e propriamente não era a vontade de Deus. Deus chama eles, corrige a rota, e eles ouvem a Deus, e eles começam a construção do templo. E como a gente pode ver na passagem de Zacarias, Deus ele fala sobre o alicerce do templo. E temos aqui construtores, né, Vonei? Vonei sabe tudo. E sabemos que uma construção bem feita precisa de um alicerce. E quanto maior o prédio, maior o alicerce. E aí eu fui dar uma estudadinha e eu pesquisei assim: alicerces de uma construção são fundações que recebem as cargas da edificação e distribuem uniformemente o peso no solo. São partes fundamentais, ou seja, indispensáveis, pois garantem a estabilidade e segurança do imóvel. Então, ali Deus falou assim, para que eles reconstruam o templo e que ali eles teriam um alicerce, eles teriam uma pedra fundamentada, eles teriam ali o alicerce deles, que seria o próprio Deus. Os alicerces eles têm dois tipos, tem superficiais e profundos, né? E o superficial ele é posicionado a uma profundidade de até 2 vezes a menor dimensão da base. Então eles pegam a menor dimensão da base, onde é feito. Ô Ney, depois você pode me corrigir, mas foi o que eu achei na internet. Eles pegam a base, e então eles fazem 2 vezes essa menor dimensão para baixo. E ali, feito esse cálculo, está seguro que o prédio não vai cair. Então, é dessa forma que é feito. Então, esse é o superficial. E tem o profundo, que é a profundidade mínima, né? 2 vezes mais 3 ou 4 metros
para baixo, além do que foi calculado. E esse é do valor da dimensão da base. Então existem dois tipos de alicerces. E o que me chama a atenção, que independente de qual tipo de alicerce que você for usar ali para construir, os materiais utilizados são os mesmos. E existem dois tipos de materiais principais. Lógico, vai ter viga não sei das quantas, não sei o que, tal, eu não sei muito, mas tem dois tipos que esse aqui é principal, não pode faltar, que é aço e cimento. Isso não vai faltar. São os dois materiais principais que não podem faltar para um alicerce. E assim é a nossa vida. Na nossa vida nós temos alicerces principais nela. E quais são os nossos alicerces em que nós estamos fundamentados? Nós temos materiais indispensáveis para a nossa vida, que nós não podemos deixar que a nossa vaidade ou que as nossas preocupações do dia a dia não nos deixem fazer, não nos deixar passar, porque é a parte principal. Você não constrói um prédio sem alicerce. Não tem como. É impossível. Se você construir, vai cair. E é assim a nossa fé. A nossa fé sem alicerce, ela vai cair. É uma fé fundamentada em nada. E nada com nada é nada. Vai cair. Então, nós temos que ter os nossos alicerces. E eu separei 3 alicerces para nós. O primeiro deles é a palavra de Deus. O primeiro deles é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em Hebreus 4,12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Salmos 33:4 fala assim: porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. João 17:17 fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, é o que nós devemos seguir, é o que nos direciona, é o que nos leva para uma vida em santidade com Deus, é que nos direciona a continuar no caminho correto e não nos desviar para a direita ou para a esquerda. Mas a palavra de Deus nos ajuda a permanecer firmes no nosso objetivo, que é estar com Cristo quando Ele voltar. A palavra de Deus é um desses fundamentos, é um desses alicerces, é um desses alicerces que todo cristão deve ter. O segundo alicerce é a oração. Em João 17, que eu acabei de ler, o capítulo todo praticamente é a oração de Jesus. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu gostaria de citar ele, porque se Jesus orou, gente, quem dirá nós? Se Jesus orou ao Pai, quem dirá nós? Em 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, fala assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Aqui nós somos advertidos para que façamos súplicas, orações, para que oramos por todos, para que orássemos pelas autoridades. Deus nos ensina a orar, mas às vezes a gente pula essa parte. Em Tiago
5, do 16 ao 18, fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia e a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Então a oração tem poder. A oração é um alicerce que tem poder, e não nos dá poder, não dá poder para a gente, mas é sim o poder de Deus agindo sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus agindo sobre as nossas vidas. Não existe isso de, estou passando por uma dificuldade, eu vou pedir para o pastor orar, porque a oração dele é mais forte. Não, a oração do pastor, Sérgio, desculpa, mas a oração do pastor não é mais forte do que a sua. A oração do pastor não é mais forte que a de ninguém. O que nos dá força na oração é o Espírito Santo de Deus. O que nos dá força na oração é o sacrifício de Jesus na cruz. Tiago, do 1 ao 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, meu irmão, se você lê a Bíblia, se você busca e você fala assim, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. É para Deus que você tem que pedir sabedoria, e Ele vai conceder. A palavra é muito clara. Nos explica que se pedirmos com sabedoria o entendimento da sua palavra, o entendimento das coisas, Ele nos dá. 1 Samuel 12, 23 fala assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Aqui, Samuel ele está falando, foi uma ocasião em que acharam que ele ia deixar de orar. Mas ele fala assim, longe de mim deixar de orar, porque não é por causa de você que é meu amigo, não é por causa de você, mas é porque se eu deixar de orar, eu vou pecar contra o Senhor. Não é porque, nossa, eu gosto tanto de você, não. Mas se eu deixar de orar, eu peco contra Deus. E aí, como nós devemos orar? Seguindo o modelo de Jesus. Com palavras dirigidas a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Oração feita em nome de Jesus. Orar com fé. Orar com fé no Cristo. Orar com fé que Ele pode fazer o impossível acontecer se for de tua vontade. Deus faz milagres e continua fazendo nas nossas vidas. Ter uma oração sincera, de todo o coração. Não orar com segundas intenções, ou às vezes orar a Deus achando que Ele não sabe do nosso pecado. Sim, nós devemos confessar os nossos pecados a Deus antes de pedir qualquer coisa. Nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. Orar com o coração sincero. E essas orações, elas podem ser feitas em secreto ou em público, em comunhão com a sua igreja. Então, irmãos, o segundo alicerce é a oração. E o terceiro alicerce é o jejum. Eu gostaria de ler com vocês Isaías 58.
Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Irmãos, o jejum não é uma moeda de troca. Muitas vezes nós temos o jejum como uma moeda de troca a Deus. Nós não podemos barganhar com Deus. Nós não podemos falar, Senhor, eu vou me sacrificar aqui e o Senhor faz isso por mim. Nós não podemos fazer isso. Nosso Deus, Ele é muito grande para receber barganha nós, que somos falhos e pecadores. Muitos cristãos acreditam que por jejuar o Senhor agirá, mas a verdade é que o jejum é uma expressão da fé, é uma mortificação da carne e humilhação perante ao Senhor, mas não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Nesta passagem de Isaías, ele está corrigindo o povo que eles estão fazendo o jejum somente para falar, olha, eu estou jejuando mais que você. Eu estou jejuando mais que você, eu jejuei 20 dias. Outro, não, mas eu jejuei 30. Não, mas eu tirei carne. Nossa, mas eu tirei tudo, eu só estou com água. E ali eles começaram a brigar para ver quem jejuava mais. E muitas vezes, essas brigas assim, acredito que a gente não tenha. Mas o problema é que a gente jejua pouco. É um problema um pouco diferente. A gente jejua pouco. Pelo menos eu falo por mim. Esse ano, eu estou jejuando porque a gente entrou na campanha dos 40 dias. Não sei se foi só eu, mas quando comecei a preparar essa pregação, eu falei, eu vou ter que falar de jejum, que vai pegar diretamente comigo. É algo assim que eu falo, eu estou jejuando pouco. Eu jejuo uma vez por ano porque a gente tem a campanha do jejum nessa época do ano. Então, irmãos, eu falo por mim, nós precisamos melhorar. Porque um alicerce para que ele venha sustentar o prédio, ele precisa estar completo. Não adianta ter só o aço. Se não tiver o cimento, não segura de qualquer forma. Então precisamos nos revestir do Senhor, precisamos jejuar mais, nos humilhar perante o Senhor, mas não porque queremos algo de Deus, mas jejuar para a glória de Deus. Para jejuar é preciso que estejamos com o coração no lugar certo. Não somente a prática externa, não somente, hoje é meu dia de jejum e está tudo bem. E vive a vida como se não estivesse na vida de jejum, ficou ali sem comer durante aquele período e depois segue tudo bem. Esse período de jejum é para que você busque estar mais próximo de Deus. Esse período que você está fazendo esse sacrifício é para que você busque a intimidade com o Senhor. Mas eu trabalho, mas é no horário de serviço. Sinto muito. E é para mim. Sinto muito para mim. Porque muitas vezes eu me pego pensando, mas eu trabalho atendendo as pessoas, como que eu vou fazer? Como que eu não consigo ficar orando o tempo todo? Se eu ficar orando o tempo todo, eu não consigo falar com a pessoa. Eu falo, meu Deus. Mas a questão não é o falar. A questão é o que está no direcionamento do seu coração. A questão é aonde está o seu coração. Que quando você jejua, você tem que saber que isso é para humilhação da sua carne e para a glória de Deus. Em Isaías 58 também, um pouquinho para frente, do 8 ao 11, ele fala assim: se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão,
o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá das trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca secam. Então, quando você jejua com o coração no Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos dá o que falar para seja quem for. Ele rega o manancial, e aonde passa a água da vida do Senhor, ali também floresce vida. Aonde passa o rio de Deus, ali também tem vida, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E quem estiver no seu caminho tem que beber da água da vida. Se você está cheio de Jesus, se você está cheio de Deus, se você está buscando o Senhor, quem falar contigo tem que beber da água da vida. Por fim, dito os 3 alicerces, eu gostaria de acrescentar aqui que nós somos casa de Deus. Em Ageu 2, do 1 ao 9, vai falar assim: no 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este tempo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Em João 2, do 16 ao 22, vai falar assim: e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhes perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso, e creram na Escritura, na palavra de Deus. Irmãos, Cristo habita em nós. Ele morreu porque Ele é o novo templo. A glória da segunda casa não foi a reconstrução, até porque o primeiro templo foi de Salomão.
E Salomão, com toda a sua riqueza, em todo o seu esplendor, encheu o templo de joias. Tanto que na segunda reconstrução eles tinham vergonha de continuar reconstruindo o templo, porque eles não tinham o suficiente para deixar o templo como ele era antes. Mas aqui o profeta, ele não fala daquele segundo templo físico, mas ele fala do segundo templo que é Jesus. Quando Jesus ele morre, ele ressuscita no terceiro dia, ele reconstrói o templo em 3 dias. E aí, Paulo vai dizer para Coríntios, ele fala assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Em João 14, do 23 ao 24, fala assim: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, nós somos morada de Deus. Nós precisamos ter esses alicerces fundamentados em Deus, fundamentados com Ele, firmes, fortes. Se faltar um deles, a gente falhou. Mas lembrando disso tudo, que isso não é um fardo que a gente não pode carregar, porque o próprio Deus supre para nós em nossas vidas. O Senhor nos chama para uma renovação espiritual. O Senhor nos chama para lembrar do que nós devemos fazer. O Senhor nos chama para lembrar que nós devemos ler a sua palavra, que nós devemos entender a sua palavra, que nós devemos orar, que nós devemos jejuar. Ele transforma a nossa mente. Em Romanos 12, 2 fala assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O Senhor, Ele renova as nossas forças e nos direciona. Em Salmos 23, do 3 ao 4, fala assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. O Senhor renova o nosso interior. Em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas o que não se vê são eternos. Deus nos dá um coração puro e um espírito inabalável. Salmos 51, do 10 ao 11, fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Nós devemos sim firmar os nossos alicerces em Deus, mas isso não é um fardo. Nós temos que fazer isso, mas isso não é um fardo, porque o próprio Deus nos sustenta. Ele nos dá um coração puro, Ele renova o nosso interior. No meio das tribulações Ele nos sustenta. Em Efésios 4, do 22 ao 24, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.
o Senhor nos reveste da nova natureza. Quando nós entendemos a palavra de Deus, o próprio Deus nos dá um novo ser, um novo jeito de viver. O próprio Deus transforma as nossas vidas. Nós não somos transformados porque a gente quer. Nós não mudamos a nossa maneira de falar, de viver, de nos postar. Nós não mudamos porque a gente quer, mas o próprio Deus transforma isso em nós. O próprio Deus molda a nossa natureza. O próprio Deus nos dá o entendimento segundo o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nesta noite, o pastor Sérgio me trouxe esse desafio e falou muito comigo. Eu espero que tenha falado com vocês também. Espero que a palavra de Deus tenha alcançado o coração de vocês. E eu gostaria nesse momento de fazer uma oração. Fiquem de pé. Irmãos, essa oração, façam no seu lugar também. Pegue esses 3 alicerces. Assim como eu descobri que eu estou falhando no meu alicerce também. Veja os seus 3 alicerces. Veja onde você está falhando. Olhe para dentro de si. E clame a Deus neste momento. Para que Ele ouça a nossa oração. E que Ele nos ajude a mudar. Ele nos dá a capacidade de mudar. Amém? Senhor Deus, Pai Santo querido, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, nos transformar a nossa maneira de viver, Pai. Senhor Jesus, que venhamos, Senhor, mudar a nossa maneira de conduzir a nossa vida, Pai. Senhor Jesus, que venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, que venhamos ver aonde estamos falhando, Pai. E que o Senhor nos ajude, Pai, a mudar essa maneira de viver. Senhor Jesus Cristo, que venha a ter mudança, Senhor, comportamental. Senhor, que venha a ter mudança, Senhor, de pensamentos, de coração, Pai. Senhor Jesus, que venhamos ter um coração puro, Pai. Senhor, que venhamos buscar o Teu Santo Espírito. Senhor Jesus Cristo, que venhamos ouvir a Tua voz, Pai. Que venhamos ouvir a Tua direção, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que venhamos ter o coração quebrantado diante de Ti. Senhor Jesus, que venhamos nos humilhar, Pai, não para a nossa glória, mas para glorificar ao Senhor, Pai. Senhor Jesus Cristo, que o nosso coração venha estar voltado para Ti, Pai, em todo o tempo, Pai, todos os dias de nossas vidas, Senhor. Senhor Jesus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos dias ruins, Pai, que o Senhor cuide de nós, Pai, que venhamos ter o coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua voz, o Teu cuidado, o Teu carinho com as nossas vidas, Pai. Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos consola, o Senhor nos corrige. Senhor Jesus, que venhamos ouvir a voz do bom pastor que é o Senhor, Pai. Senhor Jesus Cristo, que não venhamos ser ovelhas rebeldes, que venhamos ter o coração, Senhor, aberto, que venhamos ter um coração ensinável, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha transformar a nossa maneira de viver, que o Senhor venha transformar a nossa mente, Pai, que o Senhor transforme através do Teu Espírito Santo, Pai, pois nós não somos capazes, Senhor. Senhor, nós somos pecadores, Senhor, nós somos falhos, mas o Teu Espírito, Senhor, nos conduz a andar em santidade dentro da Tua presença, Pai. Senhor, e quando pecarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, Pai. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por falar conosco nessa noite, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço. Amém.